Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Evangelho do médico amado, querido irmão Lucas. Vamos ao capítulo 16, a conhecida parábola do rico e do Lázaro. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Estejamos em pé para lermos a palavra do Senhor. Todos encontraram? Digam amém. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Quantos dizem amém pela palavra do Senhor? Tome por bondade, por gentileza, o teu assento. Mas não cesse de adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. Davi escreveu das 3 maiores bênçãos do salvo do que serve a Deus com relação à casa de Deus. Ele disse que é privilégio morar, é privilégio aprender, mas é privilégio também contemplar a formosura do Senhor na sua casa. Ele disse no Salmo 27, verso de número 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Morar, contemplar e aprender. 3 grandes bênçãos de se estar na casa do Senhor. Mas, meus queridos, este texto que nós acabamos de ler nos leva a pensar que o nosso Deus, em toda a Bíblia Sagrada, é descrito como o Deus das oportunidades, o Deus que propicia a oportunidade. Ele é chamado pelo apóstolo São Paulo de o Deus das misericórdias, de o Deus de toda a graça. É interessante que quando a palavra de Deus fala deste Deus, diz que Deus é amor, Deus que enviou seu Filho, o Deus que salva, conforme diz o Salmo 3, verso 8, que diz que a salvação procede do Senhor. E é interessante quando a Bíblia, quando fala deste amor, desta graça, fala da urgência, porque Deus quer que todo homem se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. A Bíblia diz na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, dizendo que hoje é o dia da salvação. No entanto,
para demonstrar juízo e justiça, este Deus faz de maneira lenta, porque ele é longânimo. Ele dá tempo, e mais um pouco de tempo, para que este homem se arrependa. Nesta famosa parábola descrita por Jesus, Jesus está falando de dois personagens. Ele está falando do mendigo Lázaro, que em toda a sua vida, apesar de materialmente falando paupérrima e fisicamente muito enfermo esse homem foi piedoso. Esse homem, a despeito de todas as adversidades, esse homem, ele se voltou para Deus. Esse homem respeitou a palavra do Senhor e a obedeceu. Por sua vez, o rico, que este Lázaro ficava à porta deste, desejando comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e o rico mais e mais o desprezava e não lhe dava nada. Este rico, por sua vez, teve a mesma oportunidade que Lázaro teve. Ele experimentou as oportunidades da graça do Senhor. Ele teve fôlego de vida e ainda mais ele foi abençoado com muitos bens materiais. Ele teve saúde, ele teve porta aberta para que pudesse ser salvo, mas tudo isto ele desprezou. Por sua vez, diz a Bíblia que quando Lázaro morre, o texto diz que os anjos descem do céu e o levam para o seio de Abraão. Mas quando a Bíblia diz que este rico insensato, esse homem que foi blasfemo em toda a sua vida e não quis saber de Deus, diz o texto da palavra do Senhor que quando este vem a falecer, não diz que anjo vem buscá-lo. O texto só diz, morreu e foi sepultado. Mas por sua vez, o salvo, o abençoado Lázaro, os anjos como nenhum cortejo celestial, vêm ao encontro dele e o levam para o seio de Abraão. Este rico, por sua vez, que em sua vida não temeu ao Senhor, antes desprezou a sua palavra, agora do outro lado da vida, do outro lado da história do cemitério, do outro lado na eternidade, lá no inferno, ele decide fazer algumas decisões ou tomar algumas decisões que ele deveria ter tomado em vida, mas ele tomou estas decisões do outro lado da vida, na eternidade, tomou-as tarde demais. É sobre isso que eu quero vos falar nesta noite. Decisões que este homem tomou tarde demais. Qual foi a primeira decisão que esse homem tomou tarde demais? Note aí o versículo 23 do capítulo 16 de Lucas. Diz que no Hades ele ergueu os olhos. Ergueu os olhos, levantou os olhos estando em tormentos. Meus irmãos, este homem passou a vida toda olhando para baixo. Esse homem nunca, espiritualmente falando, esse homem nunca se preocupou em olhar para Deus. Esse homem nunca se importou em olhar para o céu. Ele nunca se importou com os valores eternos, etéreos, permanentes, que perduram. Ele só olhou para baixo, para as coisas que passam. Ele só olhava para a sua conta bancária. Ele só olhava para a sua aplicação na bolsa de valores, as ações em que havia aplicado e pago suntuosa soma. Ele só se preocupava com a sua fazenda, com os seus bens, com o seu rebanho, com os seus camelos, com as suas juntas de bois, com as suas fazendas, com os seus sítios, com os seus terrenos, com as suas carruagens, com a sua púrpura, com o seu linho, enfim, com o seu dinheiro, com os seus bens, com seus tesouros. Ele só olhava para baixo. Nós sabemos que Deus criou o homem não para que o homem olhasse para baixo. Deus criou o homem com uma vocação celestial. Salomão escreveu, Deus pôs a eternidade dentro do homem. O homem é vocacionado por Deus desde a sua criação, não para olhar para baixo, mas para olhar para cima. Tanto é que literalmente a palavra homem no original significa aquele que olha para cima, porque o homem foi criado para olhar para cima e não olhar para baixo.
Mas quando o pecado veio e atingiu este homem, o peso terrível do pecado o fez olhar para a direção contrária. Isto é, ele estava olhando para cima, mas o pecado o fez olhar para baixo. Quando Deus quer abençoar este homem, quando Deus quer nos abençoar, meus irmãos, Deus sempre diz para este homem: olha para cima. Você está lembrado de Abraão? Eu quero te abençoar, Abraão. Mas primeiro você tem que olhar para cima, rapaz. Sai para fora da tua tenda. Para de olhar para baixo. Olha para cima. Conta as estrelas nos céus, porque eu vou começar a te abençoar. Mas você tem que olhar para cima. Você está lembrado de Ezequiel? Lá junto ao rio Quebar, na Babilônia, com os cativos de Israel lá. O que fez o Senhor? Porque Ezequiel olhou para todo lado. Estou preso, estou cativo, sou prisioneiro, estou no cativeiro. Olhe para cá, porta fechada. Isso aqui é uma prisão. Eu estou na Babilônia. Aí diz a Bíblia em Ezequiel 1, verso 1, diz assim: estando eu entre os cativos lá no rio Quebar, na Babilônia, eu olhei para cima e os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Quando Deus quer abençoar o homem, esse o convida para olhar para cima. Você está lembrado também de Estevão? Estevão, você está olhando o tamanho da pedra que vão te jogar na testa? Não estou vendo pedra coisa nenhuma. Estevão, você está vendo que esse povo está arranjando os dentes, está todo mundo te odiando, que vai te matar? Isso não estou vendo cara feia de ninguém. O que você está vendo? Eu só vejo uma coisa. Eu estou olhando para cima, porque eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus Pai. Quando Deus quer abençoar o homem, Ele o convida a olhar para cima. Você está lembrado de João? Ilha de Pátimos, só tem água ao redor da ilha, é uma ilha. Ele está cativo ali do imperador Domiciano, mas daqui a pouco ele ouve uma voz: sobe cá, servo meu, e eu vou te mostrar as coisas que depois dessa devem acontecer. Ele olha para cima e vê uma porta aberta no céu. O homem foi criado para olhar para cima. Você pode dizer amém? Em Lucas, o capítulo 13, fala da história de uma mulher encurvada. Aquela mulher era encurvada, a mulher era aleijada, a mulher só olhava para baixo. O que você está vendo, mulher? Eu estou vendo os meus pés. O que você está vendo, mulher? Estou vendo o pó da terra. Que vez mais? Eu estou vendo uma formiga, passou aqui. Não. Você consegue ver o céu? Não, o céu não vejo, nunca vi o céu. Você sabe que cor é o céu? Nem sei bem, nem me lembro mais se é azul, se é pardo, de que jeito é. Eu só olho para baixo. Você vê estrela? Não vejo. Você vê o raiar do sol, o nascer do sol? Não dá, não tem jeito. Eu só olho para baixo. Mas um dia ela teve um encontro com Jesus. E Jesus quer que o homem olhe para cima. E Jesus a tocou. E ela se endireitou. E a partir daquele dia começou a olhar para cima. Porque nós somos criados, irmãos, para olhar para cima, sabendo desta verdade e sabendo que o homem gosta de olhar para baixo por causa do pecado. Salomão escreveu em Provérbios 15, 24: para o entendido o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que fica para baixo. De igual modo, Paulo também nos exorta em Colossenses capítulo 3, dizendo: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Você pode dizer amém por isso? O falecido pastor Osmar Cabral nos contou uma vez de que um piloto de um avião pequeno, ele estando em uma viagem, ele ouviu um barulho que o preocupou. E o barulho vinha da afiação elétrica do que estava no seu painel de controle do seu pequeno avião. Ele ficou preocupado, ficou muito preocupado. Ele entrou em contato com a torre disse: verifique qual é o problema aí, procure. E ele olhou e notou que havia um ratinho, um rato, que estava mordendo os fios, devorando os fios. Disse: mas esse rato vai me derrubar? Esse rato vai fazer esse avião cair? Aí ele ligou para a torre: o que faço? Porque eu não consigo alcançar o rato, eu só pude ver o rato, mas eu não posso agora deixar o comando, o que faço? Aí a torre disse: oh, sobe mais 1000 metros, vai subindo, vai subindo. Aí ele disse: vou subir então, 1000 metros acima, e foi subindo, subindo, com a pressão. Ele olhou depois, matou o rato. O rato teve um infarto do miocárdio, alguma coisa assim, um acidente vascular cerebral, um AVC,
ser fulminante por causa da pressão. O rato morreu, não resistiu à altura. Se algum rato espiritual quer fazer você sucumbir, fazer o teu avião espiritual cair, suba, meu irmão. O assunto é subir. Não tem rato que fique vivo. Serão fulminados pelo poder do Senhor. Vai subindo, 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 subindo. A Bíblia diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, para o entendido, o caminho da vida é para cima. Louvado seja o nome do Senhor. Olhar para cima significa olhar para Jesus. E diz a Bíblia que olhar para Jesus significa o quê? Salvação. Olhou para Jesus, é salvo. Isaías 45, 22 diz: olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos. Olhar para Jesus significa o quê? Segurança. Você olha para Jesus, está lembrado de Pedro? Pedro caminhando sobre as águas. Eu estou de olho no Senhor, então não afunda. Mas quando ele olhou para baixo, duvidou, afundou. Jesus teve que socorrê-lo. Olha para Jesus. Olhar para Jesus significa ter vitória na carreira cristã. Hebreus capítulo 12 diz: deixando todo o peso, todo o embaraço, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, fazendo o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhar para Jesus significa receber entendimento. Você olha para cima: oh Senhor, estou olhando a beleza da formosura do teu rosto, e aí você fica sábio, porque do brilho do rosto dele, da formosura dele, da face dele, vem sabedoria. Salmo 34, verso 5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus semblantes não ficaram confundidos. Então olha para cima, meu irmão. Para de ficar olhando para baixo. Olha, se você olha para baixo, você vê derrota. Aí você fica derrotado. Olha para cima, veja a vitória. Se eu olho para baixo, eu vejo o pecado e desanimo. Agora eu olho para cima e vejo o trono da santidade do Senhor, e também eu posso ser santificado. Se eu olho para baixo, eu desanimo. Mas se eu olho para cima, eu recebo força. Se eu olho para baixo, eu vejo miséria, escassez e fome e miséria. Mas se eu olho para cima, eu subo como uma águia. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu olho para baixo, eu vejo doença. Mas se eu olho para cima, eu vejo o médico dos médicos. Se eu olho para baixo, eu vejo calamidade. Mas olha para cima, veja Deus no controle. God is in control. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu olho para baixo, eu vejo o diabo rugindo como um leão. Mas dá uma olhada para cima, para você ver um leão maior. Esse aqui é o leão da tribo de Judá, reinando no seu trono com poder absoluto. Se eu olho para baixo, eu vejo porta fechada, beco sem saída. Mas dá uma olhadinha para cima, a porta está sempre aberta. Ou se eu olho para baixo, eu escuto o médico dizendo: está desenganado, vai morrer, vai para casa, vai morrer em casa. Olha para cima e escute o médico dizer: eu não desenganei, eu sou Jeová Rafá, eu sou o médico dos médicos. Meu querido, olha para cima, confia em Jesus. Se você olha para baixo, você vê tudo que passa. Mas dá uma olhadinha para cima e veja a cidade celestial, a Nova Jerusalém que nos aguarda, aquela cidade tão linda, aquela cidade que não tem hospital porque ninguém fica doente, cidade que não tem cemitério, cidade que não tem emprego para coveiro. É uma cidade maravilhosa. A cidade não tem pronto-socorro porque Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia estará conosco. Aquela cidade é tão perfeita que nem Santa Casa da Misericórdia tem na cidade, porque o Deus da misericórdia é o dono da casa santa. Olha que trocadilho que dá certo, e é isso mesmo. Maravilha! Então olha para cima, meu irmão, olha para cima. Como é que vai? Mais ou menos, mais ou menos, não é menos para menos. Não, olha para cima, se revigore nesta noite, se nutra com esta palavra, olha para cima. Louvado seja o nome do Senhor. Qualquer seguidor de qualquer religião falsa ou filosofia deste mundo, ao falar do seu líder, ele sempre vai olhar para baixo. Aquele camarada que gosta muito do Siddhartha Gautama, com todo o nosso respeito, mas ele diz: mas o Siddhartha Gautama, o Buda, e olha para baixo, ele foi um grande pensador. Aí se ele fala de Confúcio, diz: não, mas Confúcio, que mente prodigiosa foi Confúcio. Se ele fala de Maomé, não, mas Maomé é o maior profeta de todos os tempos, e olha para baixo. Mas quando um salvo em Cristo, cheio de fé, remido pelo sangue do Cordeiro, fala de Jesus, ele não olha para baixo, ele só vai falar assim: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é meu Salvador, Jesus é o Senhor, Jesus é o médico dos médicos, e Ele voltará. Sempre olhando para cima. Mas este homem tomou esta primeira decisão, pena que tomou tarde demais.
Então o tempo, irmãos, de olhar para cima, não é do outro lado da vida perdido porque não há esperança. O tempo de erguer os olhos é hoje. Quantos dizem amém? Versículo 24. O homem abriu a boca e começou a orar. Lá no inferno ele fez uma oração. O texto diz, e clamando. Então foi oração com clamor. Não foi uma oraçãozinha, não. Foi oração de súplica. Irmãos, este homem passou a vida toda, nem oração de cafezinho ele fazia. Esse homem passou a vida toda recebendo bênçãos, benesses, Deus cuidando dele, porque Deus é Deus de tudo e de todos. Interessante que tem uma expressão nas cartas de Paulo que aparece assim, bendito Deus e Pai. Você já leu isso muitas vezes, várias vezes, bendito Deus e Pai. Deus, ele é Deus de tudo e de todos. Ele é Deus até daquele camarada que blasfema dele. O sujeito fala mal de Deus, não quer saber. E Deus ainda é longânimo, vai lá e põe pão na mesa do infeliz. Cuida dos filhos dele, dá emprego bom para ele, carro bom. Cuida dele, por quê? Porque Deus está esperando. Olha, volta para mim, eu cuido de você. Eu estou sendo benevolente, longânimo. Então se acorda, sou eu que estou fazendo. Agora, Deus e Pai, quando a Bíblia diz, é só dos filhos. Ele é Deus de todos. Agora, Deus e Pai é só dos filhos. Por isso a Bíblia diz em 1 Pedro 5, verso 7, que ele tem cuidado de vós. Agora, tem dois tipos de cuidado de Deus. O cuidado comum e o cuidado especial. O cuidado comum, ele cuida de tudo e de todos. O sol nasce sobre justos e injustos, bons e maus. Agora, cuidado especial, só a noiva do Cordeiro, a igreja menina dos olhos de Deus. Você pode dizer amém, porque você faz parte dela. Aleluia. Esse homem nunca se preocupou em orar. Oração. Quem sabe o pai dizia, ora meu filho, que orar nada. A mãe dizia, você orou hoje? Não, não precisa não. A mamãe ora por mim. Esse homem nunca se preocupou. Cresceu, ficou rico, certamente o pai já era rico, passou a herança para ele, e ele ficou mais rico. Ele aumentou muito mais as propriedades em número do que seu pai possuía, e ele viveu dissolutamente, diz a palavra. Orar é bom. Aí você diz assim, mas o homem deu um grito lá no inferno, o homem resolveu orar. Orar é bom. Orar é coisa maravilhosa. Mas quando oramos em tempo oportuno. Orar é bom, mas quando a oração é em tempo aceitável. Diz a Bíblia em Isaías 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, porque o livro do profeta Amós, capítulo 7, diz que chegará um tempo que irão vagabundos de um mar até o outro mar, com fome e sede, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, e não encontrarão a palavra. Então hoje é o tempo. Oséias capítulo 10, verso 12, o Senhor diz assim, hoje é tempo de buscar ao Senhor. O escritor aos Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz que acheguemo-nos, pois, com confiança junto ao trono da sua graça, para que em tempo oportuno alcancemos esta graça. Olha o que diz o Salmo 69, versículo 13, diz assim, farei a minha oração em tempo aceitável. O que significa isso? O que quis dizer o salmista? Eu quero fazer uma oração no tempo aceitável. Isso é, no tempo em que eu tenho a oportunidade. Deus vai me ouvir, vai me receber. Eu não vou perder a oportunidade. Davi no Salmo 34, verso 6, clamou este pobre e o Senhor ouviu. No Salmo de número 54, versículo 17, ele fala também desta mesma verdade. O cego de Jericó, Jesus ia passando, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Alguém dizia, pare de gritar, não enfades o mestre. Mas ele gritava mais, porque se Jesus está passando, pode ser a última oportunidade, pode ser a única oportunidade da minha vida, eu vou gritar. E Jesus ouviu, e Jesus parou. E alguma coisa acontece quando Jesus para, pelo clamor do necessitado. Jesus o chamou, Jesus o salvou, Jesus o curou. Então não perca a oportunidade.
porque a gente gosta de protelar, deixar para mais tarde, deixar para depois. O ladrão arrependido nos ensina a agarrar, a abraçar a oportunidade. O outro disse: não, mas na verdade salva-te a ti mesmo e a nós se tu és o Cristo. Mas o outro arrependido disse: tu não temes a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este aí é inocente, nenhum mal fez. Virou-se para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já se buscou saber qual é o maior círculo de oração que existe no planeta Terra. Alguém disse que na Guatemala, os irmãos sabem que na Guatemala há um grande avivamento. Se é um país que eu desejo conhecer exatamente por causa do avivamento, é a Guatemala. Guatemala é um celeiro de missionários para o mundo hispano. Alguém diz: não, mas na Guatemala se ora. O maior grupo de oração, alguém diz assim, na América do Norte, onde é que tem o maior grupo de oração? Alguém se levanta e diz: Pensacola. É em Pensacola que está o maior grupo de oração. Outro diz assim: no Canadá, deve ser em Toronto, lá na Igreja do Riso. O outro diz assim: não, no Brasil, é em Camboriú. O mistério está em Camboriú. Lá o povo ora mesmo. O outro diz: não, o maior círculo de oração é do pastor Show lá na Coreia do Sul, lá em Seul. Mas aquele povo ora, e são milhares e milhares e milhares que oram todo dia sem cessar. Agora eu vou dar uma informação, uma notícia estarrecedora. Sabe onde está o maior círculo de oração do cosmos? Está no inferno. Mas como, pastor? Só que aquela oração não tem resposta. Todos clamam. Eles oram sem cessar. Segundo, eles oram com clamores. Terceiro, todos que estão no inferno clamam, oram, mas a oração não tem retorno. A oração não tem resposta. Este homem, do outro lado da vida, orou pela primeira vez. Tomou a decisão de orar, mas orou tarde demais. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Você não perdeu a oportunidade hoje. Começou a campanha, você já começou a orar, porque a oração feita hoje tem resposta, tem bênção, tem graça, tem cura, tem porta aberta, tem anjo que desce, tem provisão, tem resposta, tem bênção. Você pode dizer amém? Hoje é o dia de clamar, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Hospital Evangélico em Curitiba, eu trabalhei lá como capelão, na superintendência da capelania, um hospital muito grande, e nós presenciamos ali um milagre. A menina Jéssica saiu da UTI, foi levada para o quarto para morrer no quarto. Então os médicos, 4 médicos, chamaram a mamãe e disseram: Jéssica não passa de hoje. Quando ela agravou o estado, correram para lá e a Jéssica morreu. 4º andar do Hospital Evangélico. E o pastor Marcos Romano, que é amigo também do pastor Josias, estava de plantão, contou para mim que aquela mãe, ao receber a notícia do médico, saiu para fora do quarto e foi na janela do 4º andar. E eu estive lá, antes de vir para a América, eu estive exatamente onde aquela mulher abriu a janela do 4º andar e deu um grito. Grito de uma mãe aflita, mas cheia de fé. Ela deu um grito, a menina morta lá. Ela deu um grito assim: Deus, eu sei que tu existes. A menina deu um salto na cama e ressuscitou. Aleluia. O tempo para clamar é hoje, porque tem resposta hoje. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós chamamos a Rede Bandeirantes do estado do Paraná, Rede Bandeirantes local de Curitiba, Canal 2. Dr. Mauro Serafim, que você conhece, gravou o Momento Evangélico, programa que é levado para todo o Paraná, sábado pela manhã.
E a mãe testemunhou, disse: eu sei que Deus existe, e porque Deus existe, Deus ressuscitou a minha filha. Então, meu irmão, clame ao Senhor. Hoje é o dia de clamar. Não deixa para depois. Amanhã pode ser muito tarde. Entra na campanha e prossegue orando por toda a vida. Quantos dizem amém? Versículo 24, aquele homem com os olhos bem abertos olhou para o outro lado, e lá do outro lado do abismo, ele viu Abraão. Abraão aqui nessa parábola não é Deus, é Abraão mesmo. Ele viu Lázaro no seio do patriarca Abraão. E ele diz assim: Abraão, meu pai. Ele chama Abraão de meu pai. Versículo 24. O que é que esse homem reconheceu em Abraão? Ele reconheceu a liderança, a autoridade espiritual de Abraão. Durante toda a sua vida dissoluta e impiedosa, ele tinha uma visão errada, equivocada do patriarca Abraão e líder do seu povo. Era uma visão distante, apenas histórica. Mas ele nunca quis seguir os passos de Abraão como um judeu deveria seguir. Jamais se deixou influenciar pela liderança, pela fé, pela fidelidade, pela renúncia e sacrifício que havia na vida de Abraão, pela sua visão celestial. Não, esse homem não imitou o seu líder maior. O maior líder até hoje da nação israelita é o patriarca Abraão. No inferno, ele reconhece tarde demais. Este líder, ele chama de meu pai, meu líder, meu mestre, meu Rabone, meu rabi, meu mestre, meu pai. Isso foi no inferno. Ele reconheceu. Terceira decisão, reconheceu a autoridade espiritual de Abraão, pai da nação dele. Irmãos, essa história de autoridade delegada, isto é Deus que estabeleceu. E Deus respeita tanto isso que quando ele deu a liderança para Abraão, cada vez que ele se revelava um servo dele no Antigo Testamento, ele dizia assim: sabe quem que eu sou? Eu sou o Deus de Abraão. Por que ele dizia isso? Respeitando a autoridade que ele delegou a Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Até Jesus reconhecia a liderança espiritual de Abraão, dizendo: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Irmãos, então Deus rege todas as coisas no universo através de princípios de autoridade. Primeiro, no mundo. Segundo, na família. Terceiro, na igreja. No mundo, ele instituiu autoridades. Basta ler Romanos capítulo 13, que diz assim: obedecei às autoridades, porque elas são ministros de Deus. Se você quiser ter o louvor dela, então faça o bem, pague tributo, ande direitinho, não é? Agora, se você quiser a espada, então se volte contra ela. E quem se volta contra a autoridade constituída, está se voltando contra Deus. Por quê? Porque tudo começa em Deus, autoridade maior. Ele que rege o mundo assim, autoridade delegada por ele no mundo. E na família está o pai, está a mãe. Filhos, obedecei vossos pais. Se eu desobedeço o meu pai e a minha mãe, eu perco dias de vida na terra. Eu posso ser ceifado antes da hora, porque o primeiro mandamento com promessa para viver muito tempo na terra é obedecer pai e mãe. Por quê? Você respeitando pai e mãe, você está respeitando a Deus. Autoridade delegada. É como se está dizendo: Senhor, eu te respeito, porque eu respeito meu pai e minha mãe. É Deus aqui na minha frente, representado por eles. Na igreja são os pastores, na igreja são os presbíteros. Efésios 4, verso 11 diz que Deus deu pastores à igreja. Então, se eu me volto contra a liderança, então estou cometendo pecado de rebelião, e eu sou considerado pior do que um feiticeiro. A Bíblia diz em 1 Samuel que rebelião contra a liderança é pior do que pecado de feitiçaria. E diz a Bíblia em Romanos 13, verso 1, porque não há autoridade que não venha de Deus. Então toda desobediência e insubordinação à liderança espiritual colocada por Deus é imitar o diabo, porque ele foi o primeiro a desrespeitar a autoridade lá no céu. E diz a Bíblia em Obadias 1 e 4, se te elevares ao céu como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Irmãos, aquilo foi tão terrível, porque quando uma pessoa peca contra a santidade de Deus, pense nisso, eu diria, é mais fácil se ter o perdão, porque a pessoa se arrependendo sinceramente se quebranta. Eu pequei, meu Deus, contra a tua santidade eu pequei. Deus vai lá e perdoa, o sangue vem e purifica. Agora, irmãos,
pecar contra a autoridade de Deus é muito sério. Por que não tem perdão para o diabo? Ele não só pecou contra a santidade de Deus, ele pecou contra a autoridade de Deus. Então isso é muito sério. Então a obra de Deus é uma coordenação de autoridade que começa numa autoridade maior, com autoridades delegadas aqui na terra. Miriam e Arão se insurgiram contra Moisés, o líder, isso aconteceu? Miriam ficou leprosa. Mas não era irmã dele, se insurgiu contra ele. Coré, Datã e Abirão se revoltaram contra o líder Moisés. O que aconteceu? Abriu-se a terra e engoliu os vivos, foram devorados pela terra. Porque Deus estava dizendo, eles não estão afrontando a Moisés, estão afrontando a mim. Porque eu deleguei autoridade a ele e ele me representa na terra. Eu me lembro do meu sogro que era pastor, hoje já está jubilado. Um sujeito o afrontou e ele foi para a oração. E ele disse, o senhor sai do culto, eu lhe quebro de pau. E ele disse, Senhor, tu sabes que eu estou agindo como servo teu. Eu vou entregar esse homem nas tuas mãos. Quando ele fez esta oração, o homem desapareceu da igreja. Depois correu a família dele lá na casa do meu sogro e disse, vai orar por ele que ele está morrendo. O que foi? Câncer na língua. O câncer começou no esôfago, subiu pela faringe, entrou na laringe, pegou a língua e o câncer devorou a língua dele. E o meu sogro chegou lá e disse, meu irmão, vim aqui para orar. E ele queria falar e nem podia, ele só dizia assim, perdoa, perdoa, perdoa. Meu sogro orou por ele e ele partiu para a eternidade. Então essa história aqui é muito séria. Quando a pessoa peca contra a santidade de Deus e se arrepende, o sangue está ali para purificar. Mas é muito sério quando se peca contra a autoridade de Deus. Meus amados, não esperemos o outro lado da vida para reconhecer aqueles que estão sobre nós no Senhor. Meus irmãos, não sejamos como esse rico insensato desta parábola, que somente na eternidade reconheceu esta escala de hierarquia e que devemos estar subordinados no mundo, na família, mas também na igreja. Quantos dizem amém? Versículo 24, olha só. Ele tomou uma quarta decisão, mas tomou tarde demais. Olha o que diz o versículo 24. Ele olhou para Abraão, viu Lázaro lá, e ele naquela chama, naquele tormento ali no inferno, ele disse, tem misericórdia de mim, pai Abraão, manda que Lázaro molhe. Ele não pediu nem um copo d'água. Ele disse, olha, basta só ele molhar a ponta do seu dedo na água e vem aqui me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Devemos considerar, meus irmãos, que o rico aqui não está pedindo H2O, não. Ele não está pedindo H2O. Ele não está falando da água material, ele está falando de uma água espiritual. Por quê? Ele está na eternidade. Ele está vivendo o quê? No mundo dos espíritos. Ele está numa dimensão espiritual. Então os valores são espirituais. Não confunda. Ele queria beber uma água. Não. Ele não está falando desta água. Ele está falando da água viva que sacia a alma. Mas então que água é esta? Que água o camarada queria lá no inferno? Ele queria a água do Salmo 23. Aquela água que diz assim, que somente diz assim, refrigera minha alma, guia minhas águas tranquilas, por amor do Senhor. Que água o rapaz queria tomar lá no inferno? Aquela de Isaías 12:3 que traz alegria. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Que água ele queria beber? A água oferecida em Isaías 55 que diz o Senhor, ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. Que água ele queria beber? Aquela água desprezada por Israel. O Senhor diz para Israel assim, o Israel fez duas maldades, a mim me deixaram, cavaram cisternas rotas e me desprezaram eu que sou a fonte das águas vivas. Que água aquele homem desprezou? Aquela água que Jesus disse para a mulher samaritana, se tu conheceras o dom de Deus, mulher, tu lhe pedirias, ele te daria água viva para matar a sede da tua alma. Esta água que esse homem sentiu sede lá no inferno, é esta água que ele queria beber, aquela água que Jesus diz em João 7, 37, 38 e 39, que no último dia ele se pôs em pé em Jerusalém e diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê
crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva manarão do seu interior. Que água aquele homem queria beber? A água de João 19:34. E do seu lado saiu sangue e água. Qual é a água que o homem queria beber? Aquela água que João viu no Apocalipse capítulo 22. E vi sair debaixo do trono de Deus e do Cordeiro o rio da água da vida, claro, como cristal. Irmão, quando eu leio o Evangelho de João, eu fico dizendo, esse Evangelho aqui eu nunca vi tanta água. Irmão, Jesus é o Evangelho das águas. É o Evangelho das águas. O Evangelho das águas é o Evangelho de João. Veja só, João capítulo 1, João Batista batiza em águas. João capítulo 2, Jesus transforma água. João capítulo 3, Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, tu tem que nascer da água e do Espírito. João capítulo 4, Jesus lá em Samaria diz para a mulher, se tu conheceras o dom de Deus, tu lhe pediria, ele te daria água viva. João capítulo 5, um homem aguarda muitos anos pelo movimento das águas. Em João capítulo 6, Jesus anda sob água. João capítulo 7, Jesus conclui, já que o assunto é água, desde o começo é água, então esse coloca em pé e diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva manarão do seu interior. Apocalipse 22:17. Quem quiser, tome de graça. É hoje. Você veio exaltar o nome do Senhor. Então dê a Ele um grito de júbilo e um brado de vitória. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória e majestade estão diante dele. Bebida alcoólica, sexo ilícito, fama, luxúria, dinheiro, isso não te dá satisfação à alma. É só a água que Jesus tem para dar. E é Ele esta água viva. Você pode dizer amém? Finalmente, meus irmãos, ele toma uma quinta decisão tarde demais. Versículo 27 e 28. Ele olha para Abraão, ele se lembra. Sua mente volta lá na terra. Ele lembra de 5 irmãos dele que estão na terra. E ele sabe que os irmãos dele são da pesada. Ele sabe que os irmãos dele são da gandaia. Ele sabe que os irmãos dele são do arrasta-pé. Ele sabe que são 5 baladeiros, é da balada. Então ele diz, mas eu vim para cá, eles vão vir também, misericórdia. Ah, meu Deus! Sabe o que nasceu nele? Nasceu um sentimento missionário. Ele diz, pai Abraão, faz que Lázaro aí ressuscite, volte lá e faça uma campanha evangelística na porta da minha casa. E diga para os meus irmãos e distribua folhetos para eles, para que eles não venham para esse lugar de horror que eu estou, porque eu tenho 5 irmãos, eu amo meus irmãos, eu não quero que eles venham para cá. Então, sabe que a decisão que ele tomou? A quinta, desejou fazer a obra da evangelização. Tarde demais. Então é hoje o dia de você se apaixonar pelas almas. Hoje é o dia de você se voltar para elas. Hoje é o dia de você se render a este amor maior e dizer, Senhor, que eu alcance cada brasileiro, cada português, cada cabo-verdiano, cada açoriano que eu encontrar da minha língua, ou mesmo um americano, ou mesmo um indiano, não importa, Senhor, mas que nesta terra eu seja um apaixonado pelas almas que tu morreste na cruz do Calvário. Há 15 anos atrás, eu estava pregando em um congresso de mocidade. E Deus me deu uma mensagem para aquele encerramento de congresso, e a mensagem tinha o tema 3 razões porque eu prego sobre o inferno. Quando eu anunciei esse tema, teve gente que, isso é mensagem, pregador para esse dia. Mas Deus me tocou. E eu disse, irmãos, em primeiro lugar, a primeira razão porque eu prego é porque a Bíblia diz que o inferno existe mesmo. A segunda razão é porque Jesus não omitiu essa verdade. Jesus também pregou sobre a realidade do inferno. E terceira razão, quando eu cheguei nessa terceira razão, já estava no momento do apelo, eu disse, sabe por que eu prego? Terceira razão, porque os que estão lá hoje, se pudessem voltar na terra, todos eles pregariam sobre o inferno, dizendo, não vão para lá, porque é lugar de perdição, de tristeza e de tormento eterno. Quando eu terminei o apelo,
A primeira alma que veio para frente chorando. Até hoje ele me chama meu pai na fé. Você é meu pai na fé. Eu orei por ele. O Vitorino Silva estava cantando na hora do apelo. Foi lindo. E eu orei por ele. Orei por aquele rapaz. Esqueci a fisionomia dele. 15 anos, 14 anos depois, esse rapaz se torna um pregador. E ele pede para mim ficar em pé. Eu levei um susto. Ele diz assim: está aqui meu pai na fé. Eu estava na porta do inferno. Ele lançou o salva-vida da palavra para mim. Desceu do púlpito e me deu um abraço. Foi muito emocionante. Pastor Marco Feliciano. Que lindo, né? E através do ministério dele, quanta gente ele está tirando também da porta do inferno. Vamos estar em pé na presença do Senhor. Eu quero te convidar a aceitar Jesus. Eu quero te convidar a aceitar o tempo da oportunidade. Eu quero te convidar a não rejeitar o tempo que se chama hoje, porque amanhã não te pertence, nem a mim, nem a você, nem a nós. Basta cada dia o seu mal. Venha hoje, venha hoje, venha hoje. Amanhã pode ser tarde. Eu pregava em um trabalho de juventude, congresso. Havia um jovem na minha frente, Deus dizia no meu coração: é a última oportunidade dele, convida, convida, convida. Mas aquele jovem saiu pelo corredor, deu as costas. 2 dias depois eu estava sendo chamado pela família, fazendo a cerimônia fúnebre daquele rapaz. Foi tão triste. Mas hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Se você trouxe alguém para este culto, diga: eu vou com você lá na frente. Não perca esta oportunidade. Você ouviu a mensagem. É para pegar e não largar. É para abraçar e não deixar. Venha em nome de Jesus. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Temos alguém para aceitar Jesus? Levante a sua mão e diga: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Jesus. Alguém me disse um dia: mas pastor, que história é essa de insistir para mim? O senhor fica insistindo demais para mim mudar de religião. Eu disse: você está enganado, rapaz. Eu quero que você mude de vida. Mude de destino. Mude de rota. Você está indo para baixo. Eu quero que você venha comigo para cima. Volta-te para o Senhor, e Ele esclarecerá a tua vida e iluminará o teu caminho. Alguém que precisa voltar para os caminhos do Senhor, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Você está fraco, está abatido, está nostálgico, sem força, sem alegria, sem paz, sem esperança. Saia do teu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Você se encontra sem forças, sem vigor espiritual. Você ouviu esta mensagem de conscientização. Talvez você não ouviu o tatalar dos anjos na tua orelha, nem tampouco o pregador sair sapateando aqui, cuspindo brasa e pingando azeite. Mas você ouviu o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Venha, Cristo. Nós queremos orar por você, em nome do Senhor Jesus. E se você tem outro problema, alguma necessidade de apresentar ao Senhor, venha. Nós queremos orar por você, em nome do Senhor Jesus. Venha, 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 em nome do Senhor.